Oi, gente, boa noite a todas e todos. A gente está entrando agora, assim, de última hora, só para a gente gravar uma live aqui para vocês sobre um tema que faz tempo já, que eu estou devendo, na verdade, para o público, falar um pouquinho sobre. é, o Thiago já está entrando aqui, sobre o modelo psicobiológico de temperamento e caráter. Tá? Então, para quem se interessa em psicologia da personalidade, em psicologia, personalidade, em temperamento, em caráter, entender um pouquinho mais, em autoconhecimento, só que de qualidade, né? Ou seja, baseado em evidências, fundamentado cientificamente, vem com a gente. Espera aí que eu vou agora adicionar o Thiago. Ué, tá me ouvindo? Estou ouvindo, querido. O meu som está indo bem? Seu som tá sendo um pouquinho abafado aqui para mim. Não sei se tem alguém com a gente. Não, acho que não tem ninguém com a gente. Poderia dizer se está dando eco, alguma coisa. Você precisa baixar um pouquinho, acho que o seu volume, eu acho. Tá no máximo, provavelmente. Fala Como é que alguma tá agora? coisinha. Eu tô te ouvindo bem. Então, pronto. Tá. Se tiver alguém com a gente, pode falar também como é que tá o volume, tá? Tendo pessoas que estão aí vendo, se entrar alguém online, talvez entre ou do meu público. Isso que você fez foi o melhor, para não ter interrupção de som. Fala um pouquinho aí, Letícia, só para saber se está dando eco, alguma coisa assim. Então, a gente estava aqui, né? Acho que conversando um pouquinho sobre esse modelo de personalidade, e aí a gente resolveu, vamos gravar uma live para deixar já gravado, já para falar para o pessoal, Tá de uma ótimo. forma, Então, tá bom, tá bom? tá bom, tá bom. Tá bom. Acho que a gente pode, de repente, ir direto ao ponto, assim. Eu vi que você iniciou falando sobre modelo psicobiológico de temperamento e caráter, né? Que dá para a gente dizer que é uma teoria sobre a personalidade, um modelo teórico que explica a personalidade, que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber, assim. Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha a banca no jornaleiro, banca de jornal, que tinha revistinha para fazer o teste de personalidade, né? A teste de personalidade para saber se você é mais nervoso, teste de personalidade para saber se você é uma pessoa calma, aqueles testezinhos de personalidade de banca de jornal, né? E que, claro, quando a gente é jovem, a gente acredita que aquilo tem algum valor, né? A gente não tem um treinamento em ciência, mas para um teste de personalidade, digamos assim, para ele ter valor, ele precisa passar pela ciência, digamos assim. E a ciência que faz isso é a psicologia, né? Um dos instrumentos únicos da psicologia enquanto ciência é a psicometria. Nenhuma outra ciência é uma ciência que trabalha com testes psicológicos como a psicologia. Digo isso porque na medicina você pode ter terapeutas, né? Na medicina também, profissionais de psiquiatria, como na psicologia. E na Olha psicologia, só, não. curiosamente, né? O que acontece é que esse modelo de personalidade, que se chama modelo psicobiológico de temperamento e caráter, né? Ele foi criado por um médico, que é, na verdade, geneticista e psiquiatra, que se chama Dr. Robert Cloninger. O Cloninger, ele é um psiquiatra e geneticista lá da Universidade de Washington, em St. Louis. Ele não é psicólogo, né? Mas o que o Thiago está falando, pessoal, é que o formato de quando a gente sai de um modelo teórico e faz aqui e cria em cima do modelo teórico, a gente cria uma escala, ou seja, um instrumento, uma forma de mensurar aquela teoria. Esse procedimento ele é feito baseado em técnicas científicas, cujas quais a psicologia domina, né? Então a psicologia ela tem essa expertise de validação de escalas, né? E tudo isso passa por um processo científico assim muito rígido, até eu diria, né? Mas o que É é porque tem um monte interessante, de teste de banca de jornal, né? Ou então, por exemplo, a gente vê muito curso de coaching, por exemplo.
personalidade do Eneagrama, personalidade ABCDF, sei lá, assim, qualquer pessoa pode inventar um teste de personalidade, digamos assim, né? Mas isso não dá para valer, não dá para dizer que tem um valor científico. Também, né? E se a gente não tiver senso crítico para entender, para se perguntar, né? Questionar, mas de onde veio isso? Da onde vieram essas dimensões, essas classificações? Ah, eu sou isso, eu me encaixo nisso, mas quem disse isso, baseado em quê, né? Então, já começando o nosso Instagram aqui, o Unusual, ele já, um dos nossos objetivos, nossas missões, diria assim, é a pegada acadêmica e científica, que basicamente é desenvolver nas pessoas uma certa desconfiança, né? Que eu acho que é uma coisa boa da ciência. A ciência boa, bem feita, ela desconfia, né, Tiago? Então a gente vai desconfiar dessa astrologia de jornal, né? Ou desses vários questionários que tem de personalidade, descubra a sua personalidade. A gente vai questionar e desconfiar e perguntar quem criou isso? Baseado em quê? Quem que era a pessoa, né? Então, assim, por exemplo, esse Mas, modelo em que eu geral, estudo... as pessoas não fazem isso, né? Eu digo, em geral, as pessoas, nós... Tem uma ansiedade por se conhecer. Então, não importa de onde veio. Eu quero ver se eu fecho, qual classificação que eu fecho, para ver quem eu sou, para ver se é isso mesmo. Tem uma pressa, né, por ansiedade. E que muitas vezes acaba falando mais da pessoa do que do modelo de personalidade, ou né, da estrutura de personalidade que está medindo, né? Então, toda vez que eu vejo algo que eu sinto que eu me encaixo, não quer dizer que aquilo ali é bem feito, quer dizer que isso está falando de mim, de quem eu sou. Por que será que eu achei que eu me encaixei nisso, né? É meio isso. Porque um exemplo, por exemplo, redundante, mas eu vejo muitas pessoas fazendo. Tem um grande instituto de coaching no Brasil que recomenda as pessoas a fazerem um teste de personalidade que chama DISC. E eu sei, enquanto psicólogo, que ele não foi validado pelo Conselho de Psicologia, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem um setor, que é o SATEPSI, que avalia testes psicológicos, se eles têm valor científico ou não. Esse teste, por exemplo, esse DISC, que muitos coaches usam, ele foi invalidado, ou seja, ele não tem o carimbo da boa ciência, mas como esses institutos de coaching são muito grandes, a mesma coisa em relação ao tal do Eneagrama, como eles têm um marketing, eles chegam nas pessoas através do Google, ou até de novelas. Há pouco tempo atrás tinha coaching, propaganda de coaching em novela da Globo. Isso é um instrumento de comunicação muito forte que a gente da psicologia não tem. A gente não domina. Então, é muito mais fácil alguém chegar dentro da casa de alguém, o DISC, do que o modelo psicobiológico de temperamento e caráter, com um médico fodão americano, cheio de títulos, e um teste que passou por esse rigor da ciência. Ninguém sabe que existe. Mas todo mundo sabe do Eneagrama, todo mundo sabe da constelação familiar, todo mundo sabe do teste da banca de jornal, ou do coaching. Esse é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo essa live hoje, né, pessoal? É justamente para a gente poder divulgar algo de qualidade, porque, na verdade, esse pessoal aí está se divulgando, está vindo aqui, está falando, está fazendo live, está gravando vídeo, e eu, por exemplo, que pesquiso, que uso o modelo em pesquisa e em clínica agora, né, desde 2009, e que publico com esse professor, e que tem um conhecimento profundo no tema, eu fico quieta, não converso, né? Então é um pouquinho para a gente ensaiar essa linguagem, assim, de ser mais acessível mesmo, né? Da gente poder falar e se fazer entender, né, Thiago? Um pouco essa ideia, assim, sobretudo com a luz, assim, meio estranha, Você pode abrir mão dessa luz aí, viu? Não está fazendo muita diferença, não. Se ela estiver te incomodando, acho que é uma ring light, alguma coisa assim, não se preocupa com essa luz aí, se ela... Da história desse modelo, que eu estou falando, vou contar um pouquinho a história do modelo. Tá me ouvindo? Tá. Não, sim, eu estou te ouvindo. Eu só fiz essa introdução porque eu sei que você fez um pós-doutorado no Oxford, eu sei que você teve um grupo grande, que esse modelo está assentado em ciência, e eu tenho feito algumas lives que você tem acompanhado aí. Fiz uma live com o Daniel, tenho falado muito sobre pseudociência, né? Então muita gente que me acompanha também tem um interesse assim, em entender bem essa relação de ciência e personalidade, né? Porque
para a gente entender a estrutura de personalidade de alguém, muitas vezes vão chegar até nós, esses testes que ou não tem validação científica, ou testes que alguém viu num site porque ficou famoso, ou porque é bem entregue, né, bonito, às vezes, o relatório, alguma coisa assim. Mas na psicologia, antes que você falar do teste um pouquinho, Letícia, eu gostaria de perguntar o seguinte, que eu sei que na psicologia tem testes já, por exemplo, um modelo de personalidade muito famoso na psicologia, que é científico, é chamado dos grandes cinco, né? Ou do Big Five. Então, ontem mesmo, Modelo de 5 grandes fatores de personalidade, ou Big Five. Big Five, ontem mesmo, uma colega nossa aí, que tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, estava falando sobre o Big Five no Instagram dela, e eu falei, você conhece o modelo psicobiológico de temperamento e caráter? Ela falou, não. E não tem muito material na internet, eu não sabia nem como falar para ela. A gente sabe que o Big Five tem uma validação científica também, que trabalha com 5 grandes fatores, né, características da personalidade, mas pelo que eu sei, o modelo psicobiológico do temperamento e caráter, ele me parece, eu posso estar enganado, um instrumento mais robusto do que o instrumento que mede o Big Five. Eu estou correto? Está correto. Porque, para quem conhece o Big Five, ou para quem não conhece, né, o Big Five ele já nasce com uma perspectiva um pouco, bem diferente, radicalmente diferente, na verdade, do modelo psicobiológico, né, Thiago? Porque o Big Five, ele nasce, a ideia do modelo de 5 grandes fatores de personalidade, que seria abertura à experiência, extroversão, openness, neuroticismo, que mais? Psicotismo, não? Acho que Não? psicoticismo não faz. Conscienciosidade, que pode ser a amabilidade, e mais um, introversão, neuroticismo, conscienciosidade, abertura à experiência, e depois eu vou lembrar do quinto fator. Eu confundi com o PEN, aquele que eram 3 fatores, lembra antes do Big Five? Psicotismo. O PEN o quê? O PEN é do Hans Eysenck. Do Eysenck, Eu estudei em Oxford com o aluno do Hans Eysenck, né, que era o professor Gordon Claridge, né? Só para o pessoal entender, a gente está falando esse monte de sigla e nome aqui, Eysenck, PEN, Big Five. Basicamente, a gente está falando de grandes instrumentos e nomes da psicologia científica da personalidade, né? Para diferenciar que falar sobre personalidade, uma coisa é falar no boteco, ou a gente falar irritante versus paciência, irritação versus... A gente pode brincar com isso faz parte do senso comum, né? Essa pessoa tem uma personalidade muito sanguínea, né? Assim, que eram aqueles termos lá do início da Grécia Antiga, mas existe uma história da ciência da investigação da personalidade, que são esses nomes, esses instrumentos que a gente está falando aqui, né? Eles começam, na verdade, a ideia desses instrumentos, por exemplo, Big Five, né? Big Five ele começa com o que a gente chama de hipótese léxica, que é basicamente perguntar para as pessoas o que é personalidade para elas. Me diz aí perfis de personalidade, olha só, porque a ciência, ela pode começar assim. A questão é o que ela faz com as ideias originais. Uma coisa é eu ter uma ideia super legal e eu simplesmente já achar que a minha ideia está valendo para o mundo. Outra coisa é ter uma ideia super legal e eu testar a ideia. Então, essa testagem, vamos chamar assim, com um método específico, um método que já foi utilizado por outras pessoas, e essa testagem, quando eu coloco o meu resultado para os meus companheiros e colegas de profissão, para eles me criticarem e verem quais meus pontos cegos. Tem alguém nos dando boa noite aqui. Raquel. Raquel. Boa noite, Raquel. Então, esse tipo de método é um método científico. Então, vocês verem, o Big Five, ele nasce com essa curiosidade. A hipótese léxica, que para eles, a personalidade poderia estar no vocabulário das pessoas. Só que o que eles fazem, então? Aí eles pegam, acho que uma quantidade grande assim, de fatores de personalidade, de descritores da personalidade que as pessoas falaram, e aí eles começam a fazer análises fatoriais. Tem alguém me ajudando aqui, neuroticismo, a amabilidade ou agradabilidade. É isso que eu esqueci, foi a amabilidade.
É o neuroticismo, projeção, conscienciosidade, abertura, experiência e amabilidade. É isso mesmo. Valeu, pessoal. Tá? Então, aí eles conseguem testar isso. E eles vão fazendo uma análise fatorial, que é estatística, na verdade, para chegar até os fatores mínimos que poderiam compor a personalidade humana. E eles chegam a esses 5 grandes fatores. Então, teoricamente, na ideia, né, dentro da teoria, a ideia é que, não só dentro da teoria, mas dentro dessa análise fatorial, então também verificado estatisticamente, se vê que dentro de cada um desses 5 grandes fatores existem vários outros, né? Mas que basicamente esses 5 são os 5 grandes descritores de personalidade. Tá? Só que o que acontece, Thiago? Por isso que a gente está comparando com o modelo psicobiológico aqui, né? No modelo Eu queria até psicobiológico... que depois a gente vai cortar essa live para subir no YouTube, para a gente ter um ponto de corte até. Queria então, porque eu estou vendo que você vai introduzir o modelo psicobiológico de temperamento e caráter agora, né? Até em comparação com o Big Five, né? Que a gente vai fazer um corte na edição desse vídeo depois para só falar sobre o modelo psicobiológico de temperamento e caráter no YouTube, deixar gravado. Então eu queria manter esse ponto de corte aqui para te perguntar, tá? Dentro disso aí, dessa história de modelos de comparação, de evolução da pesquisa científica da personalidade, diz para nós então, Letícia, da maneira mais sucinta que você conseguir, o que é o modelo psicobiológico de temperamento e caráter? Então, o modelo psicobiológico, até em comparação com o Big Five, ele foi concebido primeiro pelo Robert Cloninger, e ele, por ele estudar genética, então ele se perguntou quais seriam as dimensões de personalidade que estariam associadas a grupos de genes mesmo, né? Ou seja, que biologicamente a gente poderia dizer assim, olha, realmente na essência do ser humano, no DNA do ser humano, estão essas dimensões de personalidade. Então, ele, através de estudos neurológicos e genéticos, ele chega a 4 dimensões, só de temperamento. Aí não tinha o caráter ainda, tá? Seria essa dimensão mais biológica, é isso? Hoje em dia, a gente entende essas 4 dimensões como 4 dimensões que elas são biológicas no sentido de elas serem mais automáticas. São respostas emocionais básicas, Thiago, tá? Basicamente, a medo, raiva e aversão. E elas estão associadas também a circuitos neuronais, né? Muito importantes. Então, vou contar quais são essas, só do temperamento. Então, vamos imaginar que no início, Cloninger achava que só existia o temperamento e eram só esses 4 drives principais, tá? Então, o que a gente vai imaginar, eu gosto de imaginar assim se a gente tivesse lá o ser humano no início, no tempo das cavernas, o que o ser humano precisaria quase como instinto desenvolver, tá? Então, ele acaba desenvolvendo o que ele chama de busca por novidade. Então, ou seja, é um comportamento exploratório que está ligado a buscar o novo. Então, é uma resposta à novidade, é quando eu inicio algo ou quando eu tenho, de alguma forma, um comportamento impulsivo, tá? Então, a busca por Comportamento novidade... impulsivo? A busca por novidade está associada ao comportamento exploratório, ao quão impulsivo eu sou para buscar o novo, por exemplo. Então, está muito associado... Mas como é que ele descobriu isso, Letícia? Com exame de sangue, exame de DNA, já que você falou que é biológico, já que não é léxico, não é só verbal, como as pessoas falam que os outros são, de onde é que ele tirou isso, assim, só olhando a evolução do ser humano, é isso? Olhando para o passado, a evolução dos... espécies, né? Então, ele é um apaixonado pela evolução das espécies, o Cloninger, né? Então, ele estuda a evolução, ele estuda a evolução dos macacos, ele estuda a evolução até dos coelhos, e ele basicamente ele descobre que existe esse sistema de comportamento exploratório, ele existe como um sistema no cérebro e que também existe uma associação genética. Então, há grupos de genes que estão associados a essa resposta exploratória, busca pelo novo, tá?
Basicamente assim. Ele Não é hipotetiza a existência desse busca pelo novo, então, e depois que ele vai tentar verificar através de estudos, ele hipotetiza que existe essa busca por novidade, olhando a evolução da espécie e o que já se sabe sobre isso no cérebro, é isso? É isso, Ok. tá? E aí vai ver que existe essa, é como se fosse essa tendência. Só que ela é uma tendência que ela pode ser mais alta ou mais baixa em cada um de nós, né? Em cada uma de nós. Então, por exemplo, quem tem uma busca por novidade alta, geralmente são pessoas que são mais impulsivas, que às vezes são mais impacientes porque elas querem novo, quero novo, quero novo, né? Uhum. E quem tem uma busca por novidade mais baixa são pessoas que, no geral, vão ter uma tendência menor a desenvolver esse comportamento exploratório, né? Então, assim, elas são pessoas que são um pouco mais conservadoras, tá? Vamos chamar assim. Essa é a primeira dimensão do temperamento. A segunda Tem dimensão, quatro, então. A primeira seria essa busca por novidade. E se a gente fosse brincar que fosse de 0 a 10, que as pessoas poderiam ser 10 que buscam muito por novidade, ou 0 que não buscam nenhuma por novidade. A pessoa que fica ali, ela não tem esse drive de ir atrás de coisas novas, é isso. Se fosse, como estou brincando aqui, né? Como se fosse de 0 a 10. 10 é muito, 0 é nada e 5 seria o ideal, não sei, o equilíbrio, não sei. no temperamento, o ideal é o 5. O ideal é a média, não ser Há um muito alto. ideal, então, para o temperamento. Há um ponto que seria ideal. Sim, vamos dizer, o temperamento ideal seria o temperamento moderado, né? Que Tipo um seria isso. Buda, assim, tudo 5, de 0 a 10, tudo 5. É tipo um Buda, uma pessoa. É isso. Eu vou contar as dimensões, tu vai entender, vocês vão entender melhor, né? A segunda dimensão, ela é uma dimensão que ele chamou de evitação de danos, harm avoidance, Como? né? Acho que o microfone está um pouquinho abafado. Talvez ele esteja fechado em algum lugar, mas eu estou te ouvindo. O segundo seria Evitação de danos, ou harm avoidance, tá? Então, estação de. lembrar de novo, né? O que o ser humano ia precisar se ele estivesse lá no tempo das cavernas? O que a gente precisa até hoje, né? Para sobreviver, a gente precisa evitar danos. A gente precisa evitar morrer, basicamente, né? E se expor a danos. Então, a evitação de danos é quando eu olho para o meio e eu avalio o que é um possível dano. E eu inibo. Então, ele está ligado a um sistema inibitório, de inibição de comportamento, né? No cérebro, e, as pessoas também vão ter essas pontuações mais altas ou mais baixas. Então, uma pessoa muito alta em evitação de danos, por exemplo, para ela quase tudo é dano, é É possível dano. parecido um pouco com o neuroticismo lá, desde o Penn, do Big Five. Me parece um pouco parecido com o neuroticismo. Sim, tem estudos que comparam os dois modelos, né? E sim, o harm avoidance e neuroticismo, eles têm muita associação, muita correlação, né? Eles medem coisas muito semelhantes. A pessoa alta em neuroticismo, geralmente ela é alta em harm avoidance. Uhum. Mas o que acontece? Eu vou contar as 4 dimensões e depois eu vou explicar a diferença de um modelo para o outro, tá? Do Big Five para o modelo psicobiológico, né? Sim. Então, a segunda dimensão é a harm avoidance, é isso. Só que a pessoa que tem baixa evitação de danos, né? Vou deixar a luzinha que ela não deu certo. A pessoa que tem baixa evitação de danos, ela é uma pessoa que ela se coloca, tem uma tendência a se colocar em risco, né? Muito em risco. Então, para ela, nada é dano. E aí, esse modelo, ele acontece sempre, a leitura, o entendimento é sempre em combinação. Então, imagina comigo uma pessoa que é alta em busca por novidade, então ela quer novidade, ela quer explorar, ela é Nota impulsiva, 10 em busca por novidade. e ela é 2 em evitação de danos. Ou seja, ela não vê risco, ela não vê Não dano vê risco possível. em nada. Não tem esse hipermonitoramento de risco. Não, então essa pessoa vai ter uma tendência a se lançar nas coisas, né? E muitas vezes a não se proteger, tá? Por outro É a lado, tem pessoa que pessoas. vai entrar no meio de uma mata, vai fazer uma trilha sozinha, vai sair no meio de um lugar que ela não conhece, fazer uma trilha, porque ela não tem o risco de danos, então ela pode se meter em rascadas, digamos assim, talvez, né? Não só nesse tipo de enrascada, como no geral os estudos têm mostrado que alta busca por novidade, baixa evitação de danos tem sido um perfil para uso e abuso de álcool e drogas, né?
Então, por quê? Porque justamente, né, a droga que vai me dar isso, é o gatinho que está fazendo isso. É a droga que vai fazer isso que vai me dar essa novidade, então vou ter uma experiência muito legal, vou ter essa sensação nova que eu quero, e não dá nada, não vai dar nada. O não vai dar nada é a baixa evitação de dano, tá? Entendi. Isso, E se fosse o contrário, uma pessoa com 0 de busca de novidade e 10 de evitação de danos? então, imagina que esse pessoal, quando eu faço a avaliação da personalidade da pessoa e vem um perfil assim, através do inventário, né? Eu digo para a pessoa, olha, isso é como se tu andasse com um carro com freio de mão puxado, né? Então, são pessoas que elas são mais conservadoras, elas não buscam muito, elas não têm essa curiosidade por mudança, né? E não são nada impulsivas, e além de tudo, elas têm muito medo. Porque evitação de danos, basicamente, é uma medida de medo, resposta ao medo, tá? A busca por novidade está associada à resposta à raiva, olha só. Porque ela pode ter ciência e irritabilidade. Essa pressa. Mais, quero novo, quero novo. Só que as pessoas que baixam os dois, baixa a busca por novidade e alta a evitação de danos, elas têm muito medo e elas não têm curiosidade pelas coisas. Então, a pessoa geralmente ela vai travar um pouco mais na vida. Então, vamos lá? Ô, Letícia, só fazer um comentário antes de ir para a terceira dimensão. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre relação direta da psicologia evolutiva, evolucionista com o modelo do Cloninger. Eu acho que tem um diálogo, mas não diretamente com a área da psicologia evolucionista de maneira direta, né? Eu acho que é indireto esse diálogo, né? Ele não dialoga com os autores da psicologia evolucionista. Não, ele é como se ele criasse uma psicologia uma psicologia da evolução própria, sabe? Então ele cria uma série de ele tem assim, como é que a gente vai chamar? Ele faz cruzamentos evolutivos assim entre as espécies, é quase que um videogame dele assim, fazer isso. Então ele Mas vai lembrando que ele é um renomado geneticista, né, que trabalhou no projeto DNA humano, né, tipo, para não parecer assim que ele tirou do sovaco essa teoria dele, que ele é um renomado pesquisador na área genética em diálogo. Ele estuda profundamente a evolução das espécies desse ponto de vista, mas talvez por ele ser da medicina, mas da psiquiatria, ele é afetado pela psicologia evolucionista, mas ele não é, digamos assim, a teoria de base dele. Ele cria uma teoria que é o modelo psicobiológico de temperamento e caráter, que vai beber na evolução das espécies, mas mais no sentido de estrutura estrutura do cérebro, por exemplo, né? E associado a esses drives, que geram comportamentos e justamente comportamentos padrões. Então, quando a gente fala de personalidade, a gente fala de padrão, tá? Quando a gente fala de temperamento, no modelo, entendimento de temperamento, então, é muito claro isso, tá? No sentido de que a pessoa ela é alta em busca por novidade e baixa em evitação de danos, no geral, isso é um padrão muito forte e ele é automático. Ele não passa muito pela consciência, no sentido da pessoa estar consciente desse drive dela, dessa tendência dela. Ele é mais um automatismo. A pessoa ela vai ter uma tendência a ser impulsiva. Entendi. E quando ela é impulsiva, ou ela vai ter medo, tá? O temperamento, ele fala disso. Então, a terceira dimensão do temperamento é a dependência de recompensa social, tá? A reward dependence, que é um pouco o que a gente tem como esse comportamento mais gregário, essa sensibilidade a rejeições, a ser rejeitado ou a ser aceito e aprovado por alguém ou por um grupo, né? Quanto maior a nossa sensibilidade à aprovação ou rejeição, maior ou menor a nossa dependência de recompensa social. Tá? Isso vai medir um pouquinho da nossa dependência mesmo, da nossa capacidade de fazer vínculo, da nossa sentimentalidade, o quanto a gente é sensível aos sentimentos das outras pessoas e o quanto a gente consegue se comunicar de forma afetiva ou calorosa, como ele chama. Tá? Tudo isso porque a
de sociedade, ela tem uma tendência a ser mais interessante para que a gente possa sobreviver como ser humano, né? Então, se eu estou num A questão grupo... do agrupamento, né? De agrupamento, de bonding, né? O quando essa agrupamento, a sentimentalidade que promove ou que afasta o meu senso de agrupamento. Seria isso, de pertença. Exatamente. O quanto isso vai me afetar, né? Então, eu senti que eu não estou sendo aceita por um grupo, isso me afeta muito, ou isso não me afeta quase nada, então eu não estou nem aí. Então, as pessoas que têm isso muito baixo, uma dependência de recompensa baixa, são descritas como pessoas mais aventureiras, por exemplo, pessoas mais individualistas, né? Elas vão fazer o que elas querem, não importa. Eu tinha entendido que fossem pessoas mais, bom, mais antissociais, eu imaginaria, que não precisam de... Então, é isso, mas é que quando fala antissocial, eu penso num transtorno da personalidade Não, antissocial. não, não, antissociais no sentido do senso comum, assim, de pessoas que não precisam de muita recompensa social, que ficam sozinhas ali lendo os livros, ou jogando videogame, ou elas podem ficar dentro de casa, elas não precisam de tanto contato humano, nesse sentido mais do senso comum que eu usei. Faz sentido ou não? Seria baixa? Faz sentido. Também pode estar medindo a gente chama de anedonia, né? Quando a pessoa não tem prazer em estar com as pessoas, né? Então, no Uhum. geral, essa pessoa vai ter baixa dependência de recompensa social. O nosso Mas colega colocou ermitão, o do religiosamente, eu esqueci o nome dele. Mas é importante entender por que o ermitão é um ermitão. Ele é um ermitão porque ele, na verdade, ele não se importa muito em ser aceito, ou ser aprovado, ou ser rejeitado pelas pessoas. O que as pessoas sentem por ele e o que as pessoas sentem não interessa muito a ele. Entende? Então, ele é baixo, Entendi. independente de recompensa social, por isso. Porque a recompensa social não quer dizer nada para ele. E a Basicamente é pessoa isso. que está lá no alto, no 10 lá, independência de recompensa social? Independência de recompensa social, você já pode imaginar, né? A pessoa hipersensível. Então, ela é hipersensível à crítica e ela é hipersensível à aprovação. Ela vai ter uma tendência muito grande às vezes, a passar do seu limite, dos seus O limites, Big né? Brother podia usar isso para escolher os candidatos, né? Porque aí botava todo mundo com alta dependência de recompensa social, ia ficar todo mundo chorando, histérico, se fosse para o paredão, alguma coisa assim, né? Eu imaginei isso, pelo menos. Uma análise de personalidade assim. Nós temos três, então, até agora, Letícia: a busca por novidades, a evitação de danos e a dependência de recompensa social. Então, para quem chegou depois, a busca por novidades é essa coisa de se lançar na vida. A evitação de danos é esse monitoramento de risco e de perigo, né? Essa tendência a ficar monitorando de risco. E a dependência de recompensa social é essa marcação de sensibilidade ao grupo, à presença, pertencimento, ou essa tendência a não levar isso tanto em consideração enquanto um fator da sua personalidade. Qual seria o quarto? Quarto, então, é uma dimensão que ele achou que estava relacionada à dependência de recompensa social, mas através dessa análise fatorial que foi feita, ele viu que tinha uma dimensão que não estava associada à dependência de recompensa social e que ele vai chamar de persistência, né? Então, a Como? persistência. Persistência. Ele viu que tem pessoas que vão persistir apesar de serem frustradas, sobretudo socialmente, né? Ainda assim, elas persistem. Então, essa Sim. dimensão ela mede um comportamento de persistência mesmo, né? De seguir. É como se eu vou seguir, não importa. Eu estou aqui me machucando, mas eu tenho que seguir em frente. E ela está muito associada a uma tendência a perfeccionismo, a tendência às pessoas que têm um trabalho duro e que são muito ambiciosas, né? Agora, por exemplo, se eu tenho uma persistência alta e tenho a subdimensão da persistência, não vou entrar nisso, juro, mas é a ambição. Se eu sou uma pessoa super ambiciosa, porque eu tenho a minha dimensão de persistência alta e eu tenho uma dependência de recompensa social também bem alta, eu vou persistir
e eu vou seguir na minha ambição, mesmo que eu esteja morrendo, mesmo que eu esteja muito cansada, exausta, porque eu vou conseguir que o meu chefe me diga: você fez um bom trabalho. Eu vou conseguir ganhar aquela conta que eu quero conseguir, eu vou conseguir vender aquela casa e ganhar o dinheiro, sabe? Então, as Uhum. combinações de temperamento, elas não é só uma, não são isoladas, né, Thiago? Não, e Ele é tem visto. escalas. Dentro de cada um desses quatro, você ainda colocou que tem subescalas, e como se fosse um equalizador de música, né? Você aumenta, que é aumento grave, é abaixo agudo. Eu estou entendendo que esses quatro fatores do temperamento que você trouxe, dependendo da combinação de como eles se apresentam, eu posso ter, igual eu estou usando o exemplo da equalização musical, porque é bem assim, equalização de bossa nova é de um jeito, equalização de rock é de outro, equalização de jazz, aí o agudo é um pouco mais elevado. Eu vou tendo perfis, né? Jazz, bossa nova, rock, reggae, e eu vou, ou seja, ele conseguiu encontrar esses perfis de temperamento depois de algum tempo estudando esse modelo? Sim, ele conseguiu. Ele, inclusive, ele forma o que a gente chama de cubos de perfis, né? Então, ele vai Uhum. juntando combinações de temperamento que vão formar um perfil de temperamento. Então, tem E diferentes deu perfis. nome para esse perfil, só por curiosidade, tem algum nome, por exemplo, tipo alto, busca de novidade, baixo, evitação de danos, autodependência, um exemplo que você possa dar. Cubos duplos e cubos tríplicos, né? Mas vamos dizer o do triplo, né? Então, são três pontos que se encontram. Então, vamos pensar, por exemplo, tá? Se eu tenho uma pessoa que tem alta busca por novidade, é uma pessoa super impulsiva. Essa Uhum. pessoa tem baixa evitação de danos e ela tem alta dependência de recompensa social. Essa pessoa ela vai dar num dos pontinhos do cubo o perfil mais passional. Então, ele vai ter um Passional. temperamento passional. Que é isso? É a pessoa apaixonada, a pessoa que se apaixona e se joga, né? Porque ela é impulsiva, ela é super Vai se dependente dar de mal no recompensa. Tinder, hein? Vai se dar mal no Tinder, essa pessoa. Ela vai se dar mal no Tinder. É. Mas a gente está falando aqui, né, Tiago? A gente está brincando para ser uma linguagem mais acessível, a gente sabe disso, né? Mas é claro que tudo isso é muito bem contextualizado, tá, pessoal? Então, assim, não é porque eu fechei um perfil, então, de personalidade, de um temperamento mais passional, que então a minha vida é assim, eu vou acomodar isso na vida da pessoa, tá? Não estou falando isso, vou acomodar no sentido de contextualizar, de ver de forma qualitativa quem é essa pessoa, tá? Mas basicamente ela vai ter uma tendência muito automática eu gostei e eu vou fazer. Porque ela tem evitação de danos baixa, então ela tem pouco medo, ela é o que a gente chama em inglês de risk taking, né? Uhum. Vai se arriscar. Se ela vê algo novo que chama a atenção dela, e se isso envolver afeto, tá? Então, essa pessoa com um temperamento mais passional, ela vai ter uma tendência muito grande a fazer isso. Só que, por isso que é muito importante o caráter, tá? O Cloninger se deu conta em algum momento que se ele não considerasse níveis de maturidade para lidar com esse temperamento, com essas diferentes configurações, essas equalizações, como tu está dizendo, se ele não considerasse nível de maturidade, aí ele ia aí todo mundo ia ser igual. Então, assim, se eu fechei passional, então eu sou passional e eu sou tão passional quanto o outro, quanto o outro, quanto o outro, quanto o outro, né? E Você foi por está isso que trazendo para nós que ele viu que essas quatro dimensões, vamos chamar de mais biológicas, elas não respondiam inteiramente, completamente pela personalidade. De que tem uma outra, ou seja, tem o temperamento aqui, do temperamento saem esses quatro fatores. Mas que tem uma outra coisa que ele vai chamar de caráter, que seria esses aspectos que você está chamando de maturidade, é isso? nível de maturidade, é isso. E Níveis de super maturidade. o problema dele, ele se deu conta, né, do problema do modelo, foi quando ele testou colegas dele, que eram professores da universidade, e que não tinham transtorno mental grave, até onde ele soubesse, e testou também pacientes psiquiátricos internados em hospitais psiquiátricos, né? E ele viu que as Uhum. pessoas
tinham uma configuração de temperamento. Tanto o colega de trabalho, que não tinha um transtorno mental grave, quanto o paciente psicótico, que estava lá internado tomando medicação. Ele queria algo diferenciar, inclusive, e poder ser mais sensível à tecnologia, né? E aí ele começou a entender que, de alguma forma, ele precisava diferenciar níveis de maturidade. E aí ele agrega a esse modelo uma outra dimensão, né? Um outro braço do modelo mesmo. Então, é como se a gente tivesse esses drives automáticos do temperamento, níveis de maturidade para lidar com isso. Então, eu vou ter um nível de maturidade que sou eu comigo mesma. Como que eu me administro? Como que eu assumo responsabilidade pela minha vida? Que ele chama de autodirecionamento. Então, é uma maturidade eu comigo mesma. Então, vamos lá. Agora a gente tem mais um fator. Então, a gente tinha 4 de temperamento e você está trazendo mais um aqui do caráter que você está chamando de autodirecionamento, é isso? Isso. Na verdade, Explica mais, fala mais desse autodirecionamento. O que é mesmo? Resumo. Então, tudo que a gente estuda em psicologia, que está associado a um ego saudável, né? É o que ele vai chamar de autodirecionamento, uma pessoa que se autodireciona, ou seja, ela se sente responsável pela vida dela, ela se sente responsável pelas escolhas de vida dela, ela consegue estabelecer metas bem concretas para a vida. Bom, eu vou estudar, vou me formar, vou trabalhar, e ela consegue ter tolerância à frustração para chegar nessas metas. Isso é uma pessoa que tem autodirecionamento. A pessoa que não tem autodirecionamento, ao contrário, é uma pessoa que ela não se sente responsável pela vida. Então ela vai dizer, quando eu vi, eu estava casada. Eu vi que era hora de casar e eu casei. Ou então assim, meu pai me mandou fazer direito, a vida inteira eu ouvi meu pai, queria que eu fosse advogada, eu fui lá e fiz, mas eu mesma não queria. Você está dizendo que esse fator aqui ele pode moderar esses outros 4 aqui, é isso? Esse fator do autodirecionamento ele vai dialogar com a persistência, com a dependência de recompensa social, com a evitação de danos e com a busca de novidade. Eles vão entrar em diálogo. Ele entra em diálogo. Vou dar um exemplo. Vamos pensar nessa pessoa passional aí, que a gente falou antes, né? Ela não vê dano, não tem medo, então tem baixa expectativa de dano, e ela depende de recompensa social, né? Essa pessoa autodirecionada, se ela tem autodirecionamento, ela vai perceber que ela fez uma escolha que não fez bem para ela, tá? Então ela vai dizer assim, eu entrei no relacionamento... Ela vai ser passional, mas vai ter essa percepção. Ela vai ter a tendência a ser passional, inclusive. Ela vai ter uma... Quero me jogar. Mas aí ela vai pensar, poxa, mas da outra vez eu me joguei e não foi legal. E eu posso escolher sobre a minha vida, né? Então eu vou pensar um pouco, eu vou tentar moderar, ela vai moderar esse temperamento, percebe? Ela vai manejar. Então, minha tendência vai ser me jogar, mas eu vou pensar um pouquinho, eu vou tentar ser menos impulsiva e mais reflexiva. Porque a escolha é minha, na verdade, tá? A pessoa que tem um temperamento passional, mas não tem autodirecionamento, ela vai dizer, não deu certo a outra vez porque ele fez errado, porque ele não viu quanto eu sou maravilhosa, ou porque não sei o que. A culpa é sempre do outro, tem sempre uma justificativa, ela não se implica no problema, ela não consegue se implicar. E assumir o que é meu aqui, né? Bom, mas eu tinha escolha, né? Então eu tenho escolha. É uma sensação de que eu resolvo os meus problemas e eu faço as minhas escolhas, né? Eu direciono a vida, autodirecionamento. Então, apesar de eu ter um temperamento, ou eu posso ter um temperamento assim, eu tenho muito medo. Tenho muito medo, eu tenho que pensar 20 mil vezes antes de tomar uma decisão. Eu perdi várias oportunidades na vida porque eu tinha medo e eu estava travada e tinha que pensar e a oportunidade se foi. Letícia, eu fiquei na dúvida, pode ter alguma relação com o que se chamava antigamente lá com psicoticismo, que você falou em ego, eu fiquei imaginando uma pessoa que tivesse 0 em autodirecionamento, poderia ser uma medida como se fosse de falta de ego, próxima a psicoticismo ou não, assim? Então, o que acontece, e tu vai entrar em algo, vou tentar ser sucinto, tá?
O Hans Eysenck, que criou a dimensão de psicotismo, ele criou essa dimensão, mas essa dimensão ela media mais neuroticismo do que psicotismo. Ah, entendi. Por isso que virou neuroticismo, tá? O que a gente está chamando de psicose, talvez uma tendência à psicose, no modelo psicobiológico, é uma combinação de dimensões. Não tem, assim, um equalizador da psicose, não existe isso, ele é uma combinação de... No geral, o baixo autodirecionamento é um grande indicador de transtornos mentais, tá? Porque a pessoa ela não tem o ego, né? Ela não tem a maturidade fundamental, vamos falar assim, que é ela com ela mesma. Ela não funciona bem no mundo, né? Ela não se sente responsável pelas coisas dela. Isso pode ser lido como um funcionamento mais infantil, né? Então, se ela não tem um autodirecionamento alto, né? Não é autodirecionada, não é madura nisso, e ela vem, por exemplo, com uma evitação de dano super alta, que significa que ela tem muito medo e ela é muito ansiosa, tá? E se ela tem uma outra medida que depois eu vou contar para vocês no caráter, que é a autotranscendência, que é uma medida de psicose também, no geral, isso pode estar configurando uma psicose. Pode, né? Porque, enfim, cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, quantas as medidas de caráter? São 4 igual do temperamento? Não, né? Não. São 3. A gente fala de uma, do autodirecionamento, né? A segunda medida do caráter, então, é a maturidade no mundo entre as pessoas. Então, uma convivência social madura. É basicamente a pessoa que é capaz de tolerar pessoas que são diferentes ou pensam diferente dela, pessoas que são capazes de desenvolver empatia, compaixão. Então, essa dimensão se chama cooperatividade. A pessoa cooperativa é uma pessoa que é madura na vida em sociedade, certo? É a pessoa que tem uma alta dependência de recompensa social, ela vai ter uma tendência a ser mais cooperativa. E o oposto também. Então, uma coisa afeta a outra. Tá? Mas é maturidade social. Por outro lado, e aí, Thiago, é importante dizer que o caráter ele é muito mais consciente e aprendido, eu posso desenvolver. Então, de acordo com aquilo que eu aprendo na minha vida, ao longo da minha vida, na história de vida, e de acordo com aquilo que eu começo a perceber sobre mim mesma, eu posso melhorar o meu caráter. O ideal no caráter é ser alto em todas as dimensões, que é diferente do temperamento, né? Então, eu posso ser uma pessoa que tem baixa dependência de recompensa social. Eu sou uma pessoa que não faz muita diferença se eu sou aceita ou não pelos outros. Afeto é uma coisa que vale para mim, eu preciso estar falando dos outros. Eu sou mais, né, fechada, reservada, vamos dizer assim, ou até um pouco mais fria nas relações, tá? Mas ela tem, por exemplo, pais que são muito sociáveis, pais que ensinam ela como que ela tem que viver em sociedade, que é importante ela ser justa, é importante ela Aí ajudar os outros. aumenta o score de cooperatividade dela. Então, isso vai moderar a minha baixa dependência de recompensa social, porque eu tenho cooperatividade mais alta. Mas dá para a gente falar, assim, então, que essas 4 dimensões iniciais que você falou do temperamento, elas podem até ser moderadas por essas 3 do caráter, mas elas têm uma tendência mais de drive, elas têm uma tendência de acontecer por serem mais biológicas. E o que está desse lado aqui do caráter vai ou piorar ou moderar para melhor o que está desse lado aqui. Dá para a gente dizer isso, dependendo do que aparecer nessa dimensão social, aprendida, que eu entendo que ela ao longo da vida vai mudando mais do que essa daqui, essa aqui modera essa de cá para o bem ou para o mal, ou piora a pessoa para tendência a transtorno mental, doença, ou pode proteger. Faz sentido, é isso? Exatamente isso. Né? Então, o temperamento ele é associado a que a gente chama de memória procedural, né? Então, a memória corporal, a memória daquilo que está muito Está associada marcado no corpo, está escrito. Corpo, movimento. E ele é automático, né? Então, para eu ter consciência disso, já é feito todo um trabalho. Então, por exemplo, num processo de terapia, né, eu vou tomando consciência desses padrões que são padrões muito automáticos meus e que são muito difíceis de eu lidar. Geralmente são coisas que
eu faço terapia por 5 anos e acho que, melhorei, né? Não sou mais tão impulsiva assim. Mas daí no 6º ano eu conheço alguém, ou alguém muda de emprego, ou algo acontece na minha vida e lá está a impulsividade de novo. Que é um Então, drive biológico, é um drive temperamental muito forte, é uma predisposição mesmo de reagir de acordo com aquilo. eu posso moderar, mas é muito mais difícil. O que acontece é que quanto mais eu desenvolvo o meu caráter, sobretudo autodirecionamento, né? Quanto mais eu me torno madura, eu comigo mesma, me sentindo responsável, mais eu desenvolvo autoconsciência também. Então, Uhum. cada vez mais eu consigo perceber esses drives. E aí eu posso escolher se eu vou ouvir, se eu vou segui-los, eles ficam menos automáticos. Aí entra um pouco de mindfulness, né? Uhum. Padrão e escolher. Será que eu sigo o padrão? De repente eu posso ser impulsiva nesse momento, de repente Uhum. eu posso. Isso é uma musculação no autodirecionamento. Uhum. Uhum. E eu entendi que a cooperatividade, então, tem a ver com esse aprendizado social do comportamento em grupo. É isso? É isso. É como eu me comporto em sociedade. Né? Se eu consigo ser coleguinha, né? Se eu sou coleguinha legal das pessoas. Ou se eu sou aquela Sim. pessoa que tolera gente diferente dela. Então, seu bolsominion, desgraçado, né? Se eu tiver Pegar. baixa cooperatividade e baixa dependência de recompensa social, eu vou ter uma tendência bastante isolamento, é isso? Bastante anedonia, isolamento. Sim. E aí a gente entra aquela que a gente chama de transtorno de personalidade, mas eu não sei se eu considero mais como um perfil, o esquizoide, né? O esquizoide esquizoide, ela é anedônica, né? Ela não tem muita vontade, ela às vezes o que Não tem muita acontece, vida social, não tem vida social, não vê ganho nisso, né? Mas geralmente se não essa estabelece relacionamentos. Não. Mas se essa pessoa é autodirecionada, ela vai funcionar bem na vida. Ela vai ter um trabalho, ela vai ganhar o dinheiro dela, vai ter a vida dela. Ela só não tem Vai ter amigos. tipo a pessoa esquisitona, que todo mundo fala, meio esquisitona, meio esquisitão, popularmente. Até mesmo com esquizoide, é que se ele tem autodirecionamento, ele ou ela, mais ele, porque a prevalência é maior em homens, né? Ele vai aprender, ele vai acabar desenvolvendo cooperatividade, mas aquilo ele vai só aprender, então aquilo vai soar um pouco falso, meio teatral. Ele vai dar Sim. oi para as pessoas, obrigado. Mas as pessoas percebem, porque dependendo, a recompensa social ela é muito mais da sensação, da percepção, né? Ela não é tão lógica. Então a pessoa Uhum. sente aquele cara deu oi, mas tá esquisito aquele oi dele. Não foi porque ele tá realmente feliz de me ver. Foi porque ele Sim, aprendeu, ele deve dar oi, que isso é educado. Ele aprendeu sim, cooperatividade, mas ainda assim ainda vai ser alto em cooperatividade. Né? entendi, entendi. E a gente tem uma terceira, então, dimensão do caráter agora. A terceira dimensão então, essa terceira dimensão está associada à maturidade para além do meu euzinho, que eu comigo mesma, para além da minha espécie, que é seres humanos. Eu convivo bem com as pessoas e tal, e gosto dos gatinhos e dos cachorrinhos, sabe? Uhum. Para chamar de autotranscendência. Então, eu estou transcendendo a esse eu, né? A mim mesma. Então, é uma maturidade de entender que a gente faz parte de um sistema orgânico muito maior do que só o meu umbigo, ou só a minha sociedade, a minha família, meus amiguinhos. Então, a autotranscendência, ele associa com a memória episódica, né, autobiográfica, narrativa, porque, no geral, vai estar, ela é uma tendência, uma maturidade de conseguir ganhar perspectiva, por exemplo. Né? Então, eu consigo sair, eu estou olhando para o meu problema, tá aqui meu problema o tempo todo Então, é uma comigo. coisa mais ecológica, assim, de ecologia profunda, eu faço parte de um planeta, de um cosmos, é uma noção mais filosófica e ecológica, ou é que me soa um pouco uma coisa parecida com espiritualidade, ou a transcendência do eu?
é mais nesse caminho assim da religião, da espiritualidade, ou é mais essa coisa ecológica, filosófica, ou não está claro no modelo dele isso? Porque assim, ó, Oi? ele vai criar e vai bancar essa dimensão, né? Ele banca no modelo. Ele é super criticado, chamado de humanista, de maluco, de como é que é, espiritualista doido, tudo isso, né? Mas, na verdade, ele disse que ele estaria mentindo para o resultado de pesquisa dele e para relatos de experiência que se vê ao longo da humanidade. Então, ele vai se basear, assim, muitas vezes em relatos de experiências místicas, por exemplo, onde a pessoa tem essa sensação de que eu sou tudo, né? Tem muitos relatos, assim, que inclusive Maslow vai chamar de experiência de pico, enfim, né? Maslow lá nos 80. Mas a gente tem relatos importantes e, basicamente, a gente vai ter pessoas que vão ter essa tendência a ter essa percepção, tá? As pessoas com essa tendência a ter... E aí, assim, é uma tendência que também leva a como é que eu vou dizer? Muitas vezes a pessoa vai ter experiências, assim, ao longo da vida, e ela pode ressignificar essa experiência num contexto espiritual, religioso. Ela pode dizer, são pessoas que elas vão, às vezes, muitas vezes elas vão procurar religiões ou espiritualidades para dar vazão a isso, né? Porque de alguma forma tem uma linguagem que vai, mas não necessariamente. Eu perguntei até para ele, né? Eu estava caminhando com ele lá em St. Louis, no Missouri, né? Fui visitá-lo e ele é bem alto. Eu sempre conto essa história que ele estava andando do meu lado e eu disse, Robert, what about people who os ateus, né? Pessoas, people who don't believe in God, who don't believe in God. E aí, tipo, e os ateus, né? E a autotranscendência, porque ele falou assim, ele fez um estudo, atualmente ele fez um estudo com genética, né, que era o que o Thiago estava falando, ele fez um mapeamento com o DIWAS, né, o genoma humano, onde ele viu que tanto temperamento quanto caráter, na verdade, estão associados a agrupamentos de genes, né? E aí ele falou para mim assim, ó, então eu provei que a autotranscendência faz parte, sim, da personalidade humana. E aí eu disse, tá, mas e os ateus, como é que fica isso? Ele falou, bom, os ateus podem ser autotranscendentes também, não tem a ver exatamente, tem que ser espiritual, né? Tem uma tendência a uma sensação, uma noção, maturidade nesse sentido de eu tenho noção de que eu faço parte de um todo maior que eu. Isso Sim, por isso que eu perguntei até se pode ser uma visão, às vezes, mais ecológica ou filosófica, porque na própria filosofia, nas dimensões de ecologia, não necessariamente tem a ver com religião ou com Deus, essa sensação de pertencimento maior. Em geral, vai pela via da religião, da espiritualidade, mas também a filosofia pode trazer essa noção para quem é ateu, por exemplo. É uma dimensão que ela se correlaciona muito bem com criatividade, né, com fantasia. Então, muitas vezes são pessoas autotranscendentes, são artistas geniais, né? Criativas. Tu vê isso na pessoa, tu vê que a pessoa, ela, ela, ela vê relações, muitas vezes, de forma muito rápida entre uma coisa e outra. E aí ela vai traduzir, às vezes, como arte. Outras vezes às vezes como arte, como poesia, às vezes como religião, espiritualidade, às vezes como ecologia. E assim como no temperamento, a relação entre aqueles 4 temperamentos, aquele equalizador, ele vai criar diferentes perfis, a relação entre esses 3 elementos do caráter, o autodirecionamento, a cooperatividade e a autotranscendência, porque eu acho que agora a gente chegou num cenário final de 7 fatores, né? 4 do temperamento, são 7, não são? E 3 do caráter, né? Esses 3 aqui também, dependendo do score dele, um for 0, outro for 10, outro for... Eu também vou criar perfis aqui do caráter também. E aí esses perfis ainda vão dialogar com os outros perfis aqui do temperamento. Então, para ver que é complexo, entendeu? Então, assim, sempre que tiver resposta de personalidade, personalidade tal, e você é isso, plaf, desconfia, porque é muito complexo. Então, porque fica parecendo um corpo de jornal, né? Ou aventureiro, aquelas coisas assim, sabe? Ou buscador.
ou medroso, parece tarô, assim, maluco, assim, que você puxa uma carta do tarô e, saiu a torre, você é uma pessoa resistente, sei lá, essas coisas, para a gente ver que é bem mais complexo. Tem simbolismo nisso. Então, eu diria para as pessoas, nesse sentido, ao invés de levarem para uma coisa assim, então eu sou isso e acabou, né? Como se me fechei numa caixinha porque eu sou isso, ver de um jeito mais simbólico até, sabe? Ou assim, então eu estou achando que eu sou parecida com isso. O que eu estou percebendo sobre mim mesma quando eu me classifico dentro dessa caixinha? Olha que interessante. Aí eu dialogo um pouco mais, né? Mas não aceito a resposta pronta e muito, muito simplória, eu diria. Não, Vocês estão assim, vendo, tá né? falando do ponto de vista, aqui está bem claro que a gente está falando do ponto de vista da ciência do estudo da personalidade, né? Claro que você pode ter um estudo da personalidade dos ciganos, enfim, isso não invalida, mas do ponto de vista da ciência do estudo da personalidade, uma das coisas mais robustas que a gente tem hoje em dia é esse modelo que você está apresentando brevemente aqui. Eu estudo há mais de 10 anos no modelo, né? E personalidade também. Eu arrisco dizer que é o melhor modelo que se tem no meio científico, é o modelo psicobiológico. E como você já está vendo, ele é muito mais complexo do que o Big Five, né? Então, o É Big mais. Five, ele só descreve personalidade. Ele vai descrever as suas dimensões. Mas o modelo psicobiológico, ele vai te falar de níveis, ele vai te falar de perfis e, além disso, ele vai dizer em qual nível tu tem mais maturidade e é possível ainda melhorar ou fazer algo nesse sentido, qual o nível que é mais básico, mais automático da tua personalidade, como que tu dialoga. Então, ele fala ainda de epigenética, né? Ou seja, ele vai trazer, sobretudo na dimensão do caráter, porque é uma dimensão que eu aprendo e que ela é mais consciente, mais maleável, o meio vai afetar muito mais, né? Ele vai trazer também essa área da epigenética, né, que vai ser isso, quanto o meio vai afetar a minha predisposição genética mesmo, né? Igual já virou física quântica, não sei se você está sabendo disso, mas a O que virou epigenética já física virou... quântica? Oi? O que virou física quântica? Já está virando física quântica, que é um saco de gatos. É Não, pseudociência. tá, porque a galera que gosta de pseudociência gosta desses termos, assim. A pseudociência se empodera muito de física quântica, epigenética, neuroplasticidade, a galera da pseudociência, isso é inevitável, isso é algo que a gente não tem controle sobre isso. Letícia, faltam só 9 minutos para a gente encerrar o que a gente tinha programado. É claro que a gente não tem como esgotar esse tempo todo para falar sobre o modelo aqui, mas pelo que eu fiquei sabendo, você está concluindo para poder trabalhar com esse modelo, né? Esse modelo ele pode ser verificado através de uma testagem que se faz, né? Ou seja, para eu saber como eu me distribuo nesses 4, como é a minha personalidade nesses 4 temperamentos, nesses 3 fatores do caráter e a conjunção disso tudo, isso deve ser feito através de responder um questionário, que eu sei que é longo, que se chama Inventário de Temperamento e Caráter, né, ITC ou TCI em inglês, e é necessário ter um treinamento específico feito no Instituto do professor Robert Cloninger, né? Ele tem um instituto que funciona em parceria acadêmica com ele também, e a gente conversou antes aqui, você está concluindo uma formação nesse instituto, né, que te autoriza a poder estar usando o inventário de temperamento e caráter, e esse inventário ele é muito interessante porque ele pode ajudar muitas pessoas você responde o inventário e ele dá um desenho da sua personalidade. E ali podem ter coisas relativas à predisposição para desenvolvimento de transtornos mentais, pode ter também pontos ali onde você pode melhorar, o que é importante para você melhorar alguma coisa. Então, eu entendo que para todas as pessoas, principalmente pessoas que de alguma forma estão buscando autoconhecimento de uma maneira científica e segura, é interessante você utilizar o mesmo profissionais, eu sou psicólogo, colegas psicólogos, psicólogas e psiquiatras também, trabalho no consultório,
é interessante a gente ter um profile, um perfil de personalidade dos nossos pacientes, né? Eu acho que você tem me ajudado com alguns pacientes meus. Oi? Eu considero muito importante. Então, quase vital, né? Para que a gente Eu tenho avalie. utilizado, você tem me ajudado muito, na minha prática clínica tem me ajudado muito, vejo que para os meus pacientes tem ajudado muito, né? Você está iniciando esse trabalho aos poucos ainda, mas pelo que eu entendi, tem a ideia de expandir a utilização do Então, modelo, né? eu utilizo esse modelo desde 2009, só que do ponto de vista mais acadêmico, né? De pesquisa científica. Então, e agora, depois que eu comecei a usar o modelo de forma acadêmica, eu, acompanhando o trabalho e o movimento do Cloninger e da equipe, né, eles começaram, então, eles fundaram a Anthropedia Foundation, né, uma fundação que se chama Anthropedia, e eles começaram, porque eles ficaram com medo que as pessoas, mesmo sendo um modelo muito bem fundamentado em ciência, se a gente fizer uma leitura apressada desse modelo, ele vira leitura, sei lá, né, de horóscopo de Tá jornal. tomando. Né? A psicologia, a gente vê o que podem fazer com psicologia por aí, né? Então, para ter esse cuidado, eles desenvolveram um curso de formação, um treinamento, né, para que a gente pudesse usar esse modelo na prática Todo em clínica. inglês, né? O treinamento todo em inglês. Esse curso, assim, então eu sou anterior a isso. Na verdade, eu já uso bastante do modelo no meu consultório, né? Mas até para eu expandir e para eu trazer a Anthropedia para o Brasil, para eu trazer o modelo para o Brasil, para a gente poder divulgar isso para colegas da psicologia, da psiquiatria, que trabalham com saúde mental. A ideia é essa, a ideia do Unusual é trazer temas em comuns em psicologia. Um deles é o modelo psicobiológico. Então, para fazer isso, eu precisava fazer essa formação quase que de forma, só por formalidade, assim, né? Uhum, Mas para eu ter esse... uhum. E a pandemia fez com que essa formação se transformasse numa formação online. Então, eu não precisei ficar um ano e meio morando lá, eu pude fazer. Então, eu estou finalizando e eu estou esperando, porque por questões éticas, eu estou esperando ter o certificado para poder realmente daí divulgar bastante. Mas acho que a ideia dessa live é a gente já começar a divulgar a ideia de que na verdade, eu sou a única profissional brasileira, né, que vai ter essa formação no modelo de temperamento e caráter. Daqui a um tempo eu vou poder estar fazendo cada vez mais avaliações, né, dentro desse modelo, e aí a pessoa entra em contato comigo, responde a escala online, rapidinho, na verdade, ela é longa, mas ela fazendo online fica rápido, e a gente marca uma sessão de devolutiva, onde eu vou explicar o modelo E você rapidamente. tem uma base de dados online que faz essa computação dessas variáveis todas automática, né? E a geração de um relatório também. Eu vi esse relatório já, a gente tem utilizado de maneira ainda experimental com alguns grupos de pacientes, né? E é um relatório bem bonito, bem descrito, com médias populacionais, assim. Eu imagino que para profissionais, num primeiro momento, de psicologia, profissionais de psiquiatria, encaminharem talvez pacientes para vocês e você poder dar a devolutiva desse relatório para esses profissionais que podem inclusive fazer uma supervisão contigo também, para que você possa, né, porque pelo que eu entendi a pessoa responde e a pessoa tem uma entrevista devolutiva com você, né? Mas nada impede talvez um profissional de psicologia fazer uma pequena supervisão contigo também para você explicar um pouquinho o modelo, né? A ideia é que eu faça um parecer no final, então a pessoa vai receber todo o protocolo dela, né? E depois dessa devolutiva, eu ainda escrevo um parecer para que esse parecer possa ser acessado pelo profissional, né? O psiquiatra ou psicólogo que estiver trabalhando com a pessoa, né? A ideia é Sim. essa. Agora, se o profissional quiser um pouco mais de detalhe, entender melhor o modelo e tudo, aí também pode me procurar. Na verdade, a gente está dentro do Unusual, por exemplo, tem uma outra colega que é a Giovana Serra. A Giovana está fazendo mestrado e ela tá concluindo a terceira validação do instrumento. Então já tem duas validações, e ela está fazendo uma ainda mais ampla para a gente chegar a dados que padronizem mesmo, né, a escala a nível de Brasil.
a gente já tem esses dados, mas ela está fazendo de forma robusta. Então, a Giovana faz parte do ANIL também é da equipe, e em algum momento ela também vai começar a fazer avaliação e tudo mais. A ideia é que a gente possa divulgar um instrumento de qualidade, né, Thiago? Que vai Sim. mensurar tendências básicas de personalidade e mensurar níveis de maturidade que a pessoa tem para lidar com essas tendências dela de personalidade, né? Então, Não, e retomando aquilo que a gente falou no início, um instrumento científico, um instrumento com uma história de validação que envolve genética, estudo com gêmeos, né? Análise estatísticas. Então, assim, a gente quando fala em personalidade, diga. Ele é validado mais ou menos em 12 ou 15 países. Depois eu posso ver e dizer exatamente, tá? Sim, No mundo. sim. Mas de novo, esse é um tema popular, Letícia. O tema qual é o estilo da sua personalidade? Que personalidade você tem? A gente pode brincar com isso, conversar no boteco sobre isso. Eu sou a personalidade ansiosa, eu sou a personalidade... Mas é importante saber que existem estudos muito sérios, que é uma área muito séria da psicologia e da medicina, vamos colocar assim também, dessas duas áreas em comunhão, né? E que tem como a gente avaliar isso de maneira robusta e acadêmica, que é o que eu entendo que, por exemplo, o próprio Big Five, ou o PEN, os outros instrumentos, que podem alguns estar outdated, mas são científicos, né? E agora o modelo psicobiológico de temperamento e caráter vem fazendo, assim, eu entendo que é muito importante isso. A Letícia, eu acabei invadindo o Nujo aqui para poder a gente falar um pouco sobre isso de maneira um pouco descontraída e informal, e o mais importante, eu acho, para que isso fique gravado no próprio feed do Unusual, né? E eu acho que a partir de agora as pessoas podem entrar em contato contigo através do próprio Unusual, né, ali pelo direct, ou o que eu falo sempre nas minhas lives, assim, clicar no aviãozinho aqui embaixo, se você sabe de pessoas que estão interessadas nesse tema da personalidade, profissionais de psicologia, de psiquiatria, né, clica no aviãozinho aqui embaixo, tem um aviãozinho bem no canto aqui da tela, você pode enviar depois essa live, quando terminar, para quantas pessoas você quiser. Ela pode, inclusive, ser compartilhada no WhatsApp, né? Então, vai ficar gravado no feed do Unusual essa conversa. Ela pode ser enviada e redirecionada para quem quiser da sua rede. Se você souber como fazer um recompartilhamento, também pode. Você pode colocar no seu Stories também um trecho dessa live inicial, você que está escutando aqui com a gente, ou quem estiver agora assistindo depois a versão gravada, a gente sabe que quando você faz uma live de última hora não aparece muita gente, que você não divulga nem nada, mas a gente sabe que tem em média de 600 visualizações um vídeo desse após ele ser gravado ao vivo. Então, se você estiver assistindo essa conversa minha e da Letícia gravada, você pode clicar nos 3 pontinhos ali em cima, compartilhar botar no seu Stories e todo mundo pode acessar. Ou clicar no aviãozinho aqui embaixo e enviar diretamente a conversa inteira. Eu estou sabendo, Letícia, também que você está fazendo 14 anos de casada hoje. Queria te dar os parabéns, para você, né? Num tempo de modernidade, Parabéns para você também. Eu também estou fazendo, por acaso, 14 anos de casado hoje. Em tempos de modernidade líquida, é tão difícil manter relações assim de casamento a longo tempo, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que a ideia hoje era bater um papo assim, apresentar esse modelo com os 4 temperamentos, os 3 do caráter, uma abertura inicial. Acho que esse material não estava gravado ainda no Unusual, apesar de ter alguns posts ali sobre, isoladamente, né, sobre as dimensões, mas no início ali do feed do Unusual, né? Tem ali algum material, né? A gente está trabalhando linguagem, né, Thiago? Como tu sabe, Sim. a gente saiu de um laboratório super acadêmico e agora está tentando traduzir para que as pessoas possam entender, né? Basicamente por isso, porque, pô, tem tanta gente ruim fazendo coisa que não está associada à evidência científica e que está aí bombando. Então a gente precisa entrar, sabe, pelo bem comum, na verdade, né? Para que a gente possa, então, oferecer coisas de qualidade e baseada em evidência. Mas se a psicologia não aparece, se a gente não falar
Se nós acadêmicos, doutores e pós-doutores não falarmos, ninguém fica sabendo, porque os coaches falam, os terapeutas quânticos falam, mérito deles, eles têm o mérito deles de saberem divulgar bem o serviço deles, mas é muito importante que nós possamos divulgar os nossos serviços também de maneira adequada. Tá, o nosso aluno aqui, o Gustavo, muito interessante, lembramos das aulas de personalidade do professor Tiago, foi nosso aluno, Gustavo, na Faminas, um abraço aí pro Gustavo. Eu dei aula de psicologia da personalidade, é verdade, nem lembrava mais que eu dei aula de psicologia da personalidade na faculdade de psicologia. Por isso que eu estou aqui, eu não sabia por que eu estava aqui, é por isso que eu estou aqui. Eu dei aula. É verdade. Letícia, então tá, assim, ó, eu tenho uma filha aqui de 12 anos que está pedindo para eu chamar uma pizza, tá? E está brigando, já veio me olhar aqui umas 4, 5 vezes, né? Cuida aí da tua filha também, que eu acho que tem a mesma idade, tem 12 anos também, deve estar querendo a sua atenção, tá bom? Oi? Tá bom. Querendo nos matar. Querendo, exatamente. E agora, né, finalizando a live, só lembra, né, eu sei que você não é tão afinada com a tecnologia, só lembra de publicar no IGTV. Não descarta a mídia, senão você perde tudo. A ideia é fazer outras, a ideia é poder mostrar de forma até um pouco mais estruturada, de repente, o modelo, explicar até que o pessoal consiga entender, porque a gente sabe que é complexa a linguagem, é meio, né, tudo novidade, mas a gente está aqui para trocar, então, dúvidas e perguntas, comentários, falem com a gente no direct, manda para mim que a gente vai respondendo, e a ideia é essa, a ideia é se comunicar. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, Letícia. Vamos marcar qualquer hora de tomar um cafezinho. Combinado. Agora, quando você encerrar, não descarta o vídeo. Um pouquinho, querido.